Fala pessoal, beleza? Bom, nesse vídeo eu vou ensinar a gente a ler um arquivo de Excel, no caso esse arquivo aí que eu estou mostrando, utilizando aí um framework do Apache chamado Apache POI. Bom, o Apache POI ele é um framework para manipulação de arquivos da Microsoft Excel. Então, ele vai te possibilitar ler e escrever arquivos do Excel. No caso desse vídeo eu vou estar mostrando para você como que a gente lê esses arquivos dentro do Java. Bom, eu particularmente já trabalhei com dois frameworks que fazem esse tipo de manipulação, que é o Apache POI, que eu vou mostrar nesse vídeo, e o JXL, que também é um excelente framework, que no caso ele foi renomeado para JXL, que também ele manipula esses arquivos do Excel. Porém, os dois têm uma diferença, né? O Apache POI ele já consegue manipular arquivos XLSX, que é o arquivo 2000 e a partir de 2007 da Microsoft, e já o JXL, que é o JXL, não consegue ler esse tipo de arquivo que é o XLSX, somente o XLS, tá? Eu vou deixar na descrição os dois links, tanto do Apache POI quanto do JXL, e você pode estar tomando decisão de escolher por um ou por outro, tá? Os dois são excelentes frameworks, então a única diferença mesmo é que eles não atualizaram ainda o JXL para o 2007, beleza? Bom, a primeira coisa aí que eu vou mostrar é como que está nosso Excel, né? Eu abri esse arquivo aqui é um JXLSX, porém ele está aberto aqui no Mac, né? No Numbers, que dá na mesma, né? No caso vocês vão conseguir utilizar ele de qualquer forma. Bom, vamos lá. Primeiro tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete colunas, né? Então a primeira delas é a data aí do. Esse é um controle aí de cheques, né? Eu fiz só para um exemplo mesmo. Então tem a data aí do recebimento do cheque, o número do cheque, o nome, né? O nome de quem está no cheque, o valor dele. Aqui eu coloquei o status de aberto, pago, e eu coloquei o número de parcelas. E na última coluna eu criei uma fórmula, você pode ver aqui embaixo, ó, que é a multiplicação do valor pela quantidade de parcelas, tá bom? Só para a gente ver como a gente manipula esses tipos dentro lá do Apache POI. Beleza? Então a gente já conheceu mais ou menos a planilha, é isso que a gente vai utilizar lá para a gente estar manipulando essas informações. Beleza? Bom, vou voltar aqui para a minha estrutura que eu já criei em Java, fiz um projetinho simples aí em Java. E eu criei três classes, eu vou explicar cada uma delas. E aqui no Resource eu já coloquei essa planilha que chama Controle de Cheques XLS. Beleza? Bom, a gente vai estar utilizando o Maven para estar importando as dependências do Apache. E eu vou explicar para vocês aí. Bom, primeira coisa, a gente vai precisar aí de duas dependências, no caso é o Apache POI. E eu também aqui no arquivo que eu criei, eu também usei Lombok. Eu já expliquei algumas aulas minhas sobre Lombok, que vai facilitar para a gente não ter que criar getters e setters. Beleza? Bom, primeira coisa, vamos importar aí as dependências do Maven, né? E vamos utilizar esses dois frameworks. Primeira coisa, a gente vai aqui no Maven Repository e vai procurar por Apache POI. Aqui ele vai mostrar alguns tipos, né, que tem dentro do Apache POI. Eu sugiro você constar na documentação, então eu vou voltar aqui na documentação do Apache, eu vou deixar aí o link na descrição. A gente vai aqui em Components APIs. E aqui embaixo ele vai estar explicando mais ou menos aqui, né, os artefatos que estão disponíveis, né. No caso a gente quer manipular aí o Excel XLSX, então eu já vou pegar essa dependência do POI OOXML, tá? No caso aqui do Maven, ele já vai estar mostrando aqui, ó, o POI OOXML. Então a gente vai utilizar essa versão aqui. Exatamente a última versão é a 4.1. Então vocês vão copiar. A gente vai voltar aqui no POM. No meu caso, eu já importei aqui. Então é só vocês colarem a dependência dentro da tag Dependence. E a gente também vai colocar o do Lombok. Do Lombok é a mesma coisa, vamos voltar aqui no Lombok, Project, e pegar a última versão 1.18.4,
que eu também já importei ela aqui, ó. Beleza? Feito isso, agora a gente já está preparado aí para estar utilizando, né, o Apache, o POI. Bom, eu criei 3 classes, uma é a main aí, que a gente vai começar a instanciar nossos objetos. Eu criei um gerenciador de checks, que a gente vai criar e vai buscar os arquivos, vai criar alguns métodos para facilitar esse gerenciamento. E eu criei também um modelinho aí de checks, que nada mais é do que o que a gente viu lá na planilha. Então ele tem a data, o número do cheque, o nome, o valor, o status, a quantidade de parcelas. E no último, como é uma fórmula, eu coloquei fórmula total aí, tá bom? Muito bom. Bom, primeiro passo aí, a gente vai entrar aí no gerenciador de cheques, vamos criar um método, public, vamos retornar aí uma lista de cheques, que esse é o nosso objetivo, né? A gente pegar aquela planilha, ler ela e retornar aí no objeto lista, passando todos os cheques, né, no caso. Check, né? Então eu já tenho aqui uma lista, eu já tenho o objeto check criado. Então, vamos importar essa lista e vamos dar um nome aí de criar. Return null. Vamos retornar null por enquanto e a gente vai implementar esse método agora. Vamos voltar aqui para o main e já vamos instanciar esse objeto. Gerenciador de checks, new, gerenciador de checks. Então a gente já criou nossa instância do gerenciador. Muito bom. Vamos voltar aqui para o gerenciador e vamos começar a criar aí, começar a ler as informações que tem lá no Excel. Bom, primeira coisa aí, a gente vai criar um file input stream para a gente estar lendo esse arquivo aqui no resource, control de checks. Bom, vamos dar o nome aqui de file igual a new file input stream. E no caso aqui, a gente tem que passar o local onde esse input stream está. No meu caso, eu vou clicar com o botão direito aqui, vou dar um copy path e vou colar ele aqui, ó. E vamos apagar esse aqui não interessa, porque ele vai começar a pegar da raiz, então src, no caso ele vai ler daqui, né? src, main e resources e o nome do arquivo, beleza? Ele vai estar reclamando porque ele precisa ir, ele tem uma exception, né? A gente vai colocar ele na assinatura mesmo, caso o arquivo não for encontrado. Muito bom. Bom, depois que a gente recebeu o file, eu também vou estar utilizando aí o cleanup do Lombok. Por que eu vou estar utilizando essa anotação? Para não ter que fechar o arquivo. Essa anotação já faz com que o arquivo seja fechado após ser executado. Beleza? Só para o arquivo não ficar aberto. Se você quiser, você pode usar o try, catch e o finally fechando aí, dando um close no file. Beleza? Bom, agora a gente vai estar utilizando aí, a gente vai começar a ler a classe aí do Excel, né? Então, como que o Apache POI retorna um Excel inteiro? Chamado de workbook, tá? Então, esse é nosso workbook. Vamos instanciar ele aí, new hsssf workbook, e você vai passar o arquivo dentro. Ele vai pedir para colocar outro erro na assinatura e ele vai estender aí de IO exception. Então eu só mudei o nome da assinatura para ele já contemplar tanto a exception daqui quanto do workbook. Beleza? Bom, nessa instância aí, ele já vai retornar esse Excel inteiro, né, no caso. Então ele já está instanciado o workbook aí do Excel. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer então é setar qual é a planilha que a gente está trabalhando. No caso aí, a minha planilha aí chama Sheet 1. Então só vai ter uma planilha, uma aba no caso. E a gente vai estar também, tem que falar para ele, Apache, eu quero essa aba aí
para a gente estar trabalhando, beleza? Então esse é o próximo passo que a gente vai fazer agora. Bom, ele tem um método aí, então workbook.getSheet. E aqui a gente vai passar, não é getSheet, é getSheet em posição 0. Muito bom. Então a gente vai pegar a posição 0 aí da nossa aba. Então vou colocar aqui Sheet. Muito bom. Bom, se a gente olhar aqui, então a gente já chegou aqui na aba 1, no caso. Então agora a gente vai começar a ler todas as linhas, ok? Então vai começar aqui, depois aqui, depois aqui, depois aqui, depois aqui, beleza? Então a gente vai estar trabalhando aí com classe row, beleza? Então vamos dar uma olhada aqui, sheet. Tem um objeto aqui chamado, se não me engano, iterator, aqui ó. Um iterator de rows. Então vamos instanciar ele vai retornar um iterator de rows. Como a gente vai trabalhar com linhas e mais para frente a gente vai trabalhar aí com as células, eu já vou retornar, eu vou criar um método aqui para a gente já passar um iterator e ele retornar um array, tá? Para ficar mais fácil para a gente trabalhar nesse momento, beleza? Então vamos lá. Public, ele vai retornar uma lista, que esse é o nosso objetivo, retornar uma lista. Vou chamar de toList, passando um iterator aqui, de qualquer tipo também. Então veja aqui que uma lista de qualquer tipo e um iterator de qualquer tipo, beleza? Porque a gente vai usar tipos diferentes. Bom, aqui a gente vai passar o nome da variável iterator e eu vou dar um return aqui no iterator utils do Apache Commons, passando para list, tá? Então eu vou usar aqui iterator. Tá dando um erro aqui porque ele está falando para retornar um Java útil. Muito bom. Eu acho que ele importou errado aqui, algum list. Aqui, ó, ele importou errado. No caso, eu vou pagar essa importação. Essa importação aqui, no caso, é do Java útil. Import java.util.list. Muito bom. Agora, vamos pagar isso aqui que não precisa mais. Beleza. Então, eu vou passar para esse método um iterator e ele vai retornar para uma lista para a gente estar trabalhando aí com a array list. Bom, então é isso que a gente vai fazer agora. Então eu estou na minha aba, agora eu vou pegar e vou ter um array de linhas, tá? No caso de rows. Então a gente vai pegar, chamar aí o método toList que a gente acabou de criar, passando sheet.iterator. E isso vai nos retornar as colunas aqui. E aqui no nosso objeto é row. Ele vai pedir para fazer casting. Então vamos fazer o casting, muito bom. Então essa linha a gente vai pagar agora. Beleza? Então até agora a gente conseguiu pegar todas as nossas linhas. Beleza? Muito bom. Então, vamos só separar aqui. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai iterar sobre essa lista, né? Aqui eu vou colocar recuperando o arquivo. Aqui a gente está setando a aba que a gente quer trabalhar e aqui setando as linhas que a gente está trabalhando. Agora a gente vai percorrer cada linha daquela. Rows.forEach. Aqui a gente vai utilizar a lambda, no caso ele vai fazer iteração sobre a linha, passando row, então a gente tem row, cada linha dela. Bom, aí row tem o mesmo caso, ele tem todas as células, que no caso, então vou voltar aqui para a célula para vocês entenderem. A gente recuperou todas as linhas. Agora, em cada linha, ele vai te dar as células de cada linha, tá?
no caso são essas células aí. Então a gente vai fazer a mesma coisa, row.cellIterator aí, ou seja, ele vai te dar aí todas as células. No nosso caso, a gente acabou de criar um método que transforma iterator em list. Então a gente vai fazer a mesma coisa usando esse método. Então a gente vai pegar toList, passando row e cellIterator. Vamos atribuir uma variável e aqui a gente vai chamar de células. E aqui vai ser do tipo célula também. Apache Py. Muito bom. Ele vai pedir para fazer um cache novamente. Show. Então aqui a gente está setando na variável nossas as células. Beleza? Bom, agora a gente pode estar trabalhando aí com a célula. Então a gente sabe cada célula aí o que contém dentro. Então a gente tem a primeira célula, a segunda célula, a terceira célula, a quarta, a quinta, a sexta e a sétima célula. Beleza? Bom, lembra que a gente ia retornar uma lista de checks? A gente não instanciou aí a variável, porque aqui dentro agora a gente vai começar a criar nossos objetos check. Então eu vou criar aí uma lista de check, que são os checks, e vou instanciar essa lista. New array list. Beleza? E vou retornar ele aqui, ó. Checks. Muito bom. Então agora a gente vai começar a criar nosso objeto, né? Então, se a gente reparar em check aqui, eu criei uma instância, eu criei uma anotação de builder usando o Lombok. O que o builder faz? Ele já cria aí os métodos, além de criar os métodos getSetters com @data, ele também te fornece aí o modelo, o pattern builder, para aí a gente ir concatenando todos os atributos dentro da classe. Beleza? Então vamos voltar aqui para o gerenciador. Então a gente vai fazer isso. Então a gente vai pegar check, que é a nossa classe, builder.build. Muito bom. Feito isso, a gente vai colocar numa variável chamada check. E cada check que a gente iterar, que a gente criar esse objeto, a gente vai adicionar dentro da nossa lista de checks. Então a gente vai pegar checks, adiciona, que é uma lista, adiciona um check, tá? Muito bom. Então agora ele vai retornar os checks. Só que agora a gente tem que colocar os atributos aí dentro, né? No caso a gente vai colocar um por um e vamos entender aí cada tipo que o Apache Py te fornece, beleza? Então vamos lá. O primeiro aí, a gente vai estar trabalhando com data, né? Então o primeiro que a gente vai trabalhar é a data, tem o tipo data, que ele espera um tipo date, né? Se a gente pegar, então, a primeira célula aí, cells, a gente vai pegar, como como a gente transformou ele para um array list, cada célula dessa vai estar dentro do array, ou seja, aqui é a posição 0, no caso essa posição 0, essa posição 1, essa posição 2, essa posição 3, 4, 5 e 6, tá? Então são 7 posições. Como a gente passou ele para um array list, vai de 0 a 6. Então a primeira posição lá, quando ele retornar uma lista, é o get cells.get na posição 0. O que é a posição 0? Exatamente porque ele devolveu uma linha, certo? Primeira posição aí, 0 é a data. Muito bom. Ele retornou, a gente pegou a posição e agora a gente vai falar assim, ó, dentro da célula, ele tem os tipos. Então a gente pode falar para ele aí, nesse caso aí, a gente já sabe que é uma data, então a gente vai usar esse método aqui, que é o getDateCellValue. Muito bom. Então a gente passou a célula com o tipo dentro para dentro do nosso check.
O próximo objeto, mesma coisa, vou fazer a mesma coisa. No caso aqui, é a posição 1 do array, certo? Sendo a posição 1 do array, o tipo dele vai ser um numérico, tá? Então vamos ver lá. Então o próximo tipo aí que a gente vai criar, a gente vai setar o valor do número do cheque, esperando aí um integer, né? Então a gente vai usar mesma ideia, cells, pegando a posição 1 agora e pegando o tipo numeric cell. Beleza? Só que numeric, ele retorna um double. Então a gente vai fazer um cast aí, porque a gente sabe que só vai retornar um objeto do tipo inteiro, beleza? E agora a gente vai fazer para os demais. Então ponto, vamos ver o próximo, nome. Então, vamos passar o nome. Mesma ideia, cells, pegando a posição 2, ponto get, ele espera uma string, no caso o nome é uma string, beleza? O próximo, a gente vai estar utilizando o valor. No valor, eu coloquei, vamos dar uma olhada aqui no nosso class check, como big decimal, certo? Então, a gente vai retornar, a gente vai criar um new big decimal. Dentro do big decimal, a gente vai passar o valor que está vindo na célula. No caso, na célula, ele também vai vir aí o valor numérico. Então, cells.get, na posição 3 agora, .get numeric cell value. Beleza? Então, eu só criei aí uma instância de Big Decimal e passei o valor aí do tipo que está vindo do Excel. O próximo, status. O status eu coloquei como uma string. Então, aqui ele vai retornar uma string também. Então, vamos lá. Cells.get na posição 4, .get string cell value. Quantidade de parcelas. Puxa, eu acho que eu apaguei um valor. Tá bom. Quantidade de parcelas. A mesma ideia aqui do número de cheques. Então, quantidade de parcelas, pegando cells.get na posição 5, pegando o numérico, que ele vai retornar um numérico. Aqui a mesma ideia, vamos fazer um catch para int, porque ele retorna um double. Muito bom. E por último é uma fórmula total, que a gente vai ver como se comporta. No caso aqui do Excel, realmente ele é uma fórmula. Acho que eu apaguei o valor. Aí, ele é uma fórmula, ó, sum B2 vezes F2. E eu criei aqui ele como string exatamente para vocês retornarem a forma, caso vocês precisem utilizar. Então a gente vai usar cells e a última coluna aí, coluna 6. Nesse caso aqui, ele é um get formula cell formula, que ele vai retornar exatamente uma fórmula aqui dentro. Bom, uma dúvida que todo mundo tem. Bom, Marcos, se eu estou passando um numérico e vier uma string, vai dar exception, tá? Então aí no caso vocês precisam tratar, beleza? Não tem jeito. Nesse caso, como eu sei que minha planilha está toda padronizada ali, a coluna de string só vem string, a coluna de data só vem data, a coluna de valor só vem valor, a coluna de quantidade só vem números inteiros aí, beleza? Eu tenho controle sobre ela, então eu não estou fazendo tratamento de erro nesse caso. Se você precisar, você faz tratamento de erro. Então o que a gente fez aqui? Atribuiu os valores para a classe check. Então a gente pegou cada linha aí e colocou, pegou cada célula e colocou dentro dos seus respectivos valores dentro da nossa classe check. Beleza? Muito bom. Isso tudo retorna uma lista de checks. Então, aqui no main, quando a gente precisa chamar um método criar, beleza? Ele vai retornar uma lista de checks já prontinho. No caso, a gente já colocou aqui gerenciador, né?
gerenciador de cheques. E aqui, gerenciador de cheques, criar. Como a gente colocou na assinatura do método do gerenciador de cheques uma exception, a gente vai colocar aqui também na classe main, beleza? Então ele vai retornar os cheques, a gente vai popular esses cheques, agora a gente vai imprimir esses cheques para a gente estar vendo se deu certo aí nossa planilha, beleza? Então dentro do nosso gerenciador de cheques, vamos criar aí um método também para imprimir uma lista. Public list vai retornar uma lista de cheques. Aliás, não precisa, né? Pode ser void. E aqui imprimir passando uma lista de cheques. Passando cheques. Cheque. Muito bom. E aqui a gente pega cheques. Vamos percorrer aí a lista for each. E aqui eu vou utilizar o system.out print ln. Beleza? Feito isso, vamos retornar para o nosso main e vamos mandar imprimir essa lista. Checks.imprimir cheques, gerenciador de cheques.imprimir passando cheques. Muito bom. E agora a gente vai testar aí para ver se deu tudo certo. Bom, recapitulando aqui, só para a gente ver como ficou. Então vamos lá. Esse aqui é o nosso resultado, nosso retorno aí do método criar. Então, primeiro passo, a gente recuperou o arquivo lá, cheques, que está aqui. A gente setou a primeira aba, falando, ó, dá a primeira aba aí. O segundo passo é, a gente vai percorrer cada linha da planilha, beleza? Só que aí tem um problema. A gente vai percorrer cada linha, só que ele também vai pegar a linha 1 aí, a primeira linha do cheque. No caso, quando a gente for retornar a primeira linha, a gente falou que ia ser uma data, né? E vai dar problema lá. Então a gente vai remover a primeira linha. A primeira coisa que a gente vai fazer, rows.remove passando a linha 0. Então ele vai remover os cabeçalhos, que não é importante para a gente nesse momento. Cabeçalhos. Beleza? Então a gente pegou cada linha. Então a gente pegou a aba 0. Pegou todas as linhas, então essa primeira linha a gente removeu, não vai ter ela, então ele vai pegar essa segunda linha aí. Vamos percorrer cada linha e vamos setar todas as células. Então ele pega a primeira linha e seta todas as células para dentro do array. Feito isso, a gente tem todas as posições do array dessa célula, dessa linha aí, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Bom, instanciamos o objeto check e pegamos cada atributo que a gente sabe em cada posição e adicionando em cada tipo, cada atributo do check. Número de check, nome, valor do status, quantidade de parcela e a forma. Beleza? Muito bom. Feito isso, ele retorna a lista. Retorna a lista, a gente criou aí um imprimir da lista. Vamos rodar esse main e vamos ver se deu tudo certo. Bom, ele deu um erro aqui. Ah, tá. Não é aqui, não é H, é X. XSSF Workbook. Beleza? Vamos reimportar esse cara aqui. Muito bom. O workbook correto que a gente precisa instanciar é o XSSF e não o HSSF. Vamos rodar novamente nossa classe main. Vamos ver se deu certo agora. Muito bom. Aí, ó, ele imprimiu todas as informações de cheque. Então aqui, ó, as datas, o número do cheque, o nome, o valor. Como eu usei Big Decimal, vocês podem tratar depois do Big Decimal para duas casas.
Aqui a gente colocou o status, quantidade de parcela e a fórmula. Olha, a fórmula exatamente te retornou aí como uma string, beleza? Bom, pessoal, eu acredito que seja isso. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários e até a próxima videoaula. Até mais.